Oi, coisa linda, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica há 10 anos e desde a minha experiência com a maternidade, desde quando eu me tornei mãe, eu criei o podcast Maternidade Real. Na verdade, lá no meu puerpério, eu me senti tão perdida, tão confusa, tão angustiada ao me deparar com uma maternidade totalmente fora do que eu idealizei. Eu senti falta de escutar histórias que aconchegassem o meu coração, pois parecia que só eu estava passando por aquilo. Então, por conta dessa experiência tão caótica ali no puerpério, eu comecei a gravar relatos reais da minha experiência com a maternidade. Então, eu criei o podcast Maternidade Real. Que honra ter você por aqui. Quero te pedir carinhosamente que você possa compartilhar esse podcast com o máximo de mulheres que você puder. Assim você me ajuda na divulgação do meu trabalho. E se você puder agora, faz um print, compartilha lá no seu Instagram, marca o meu Instagram. Assim você vai me ajudar a divulgar o meu trabalho. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a experiência de que nada é fixo na maternidade. Já observou que tudo muda? O que parecia que estava funcionando de uma forma, de repente, não é mais daquele jeito. Meu filho hoje tem 1 ano e 11 meses, e desde que ele nasceu, eu percebi que tá funcionando aqui, vamos fazer por aqui. De repente tudo muda. E eu tô falando de tudo, tá? Rotina de sono, alimentação, educação, tudo. Eu lembro que Benjamin, quando ele iniciou a introdução alimentar, ele rejeitava alguns alimentos, mas outros ele gostava. Eu vou dar um exemplo. Ele desde sempre gostou muito de morango, e aí eu só comprava morango. Compra morango, compra morango. De repente o menino não queria mais morango. Eu falei: "Meu Deus, o que aconteceu? Ele não quer mais morango". Agora, ele estava em uma fase de gostar muito do iogurte natural. Iogurte integral natural. Eu comecei a comprar. E aí toma, 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 de repente não quer mais, rejeita o iogurte. Rotina de sono, estava funcionando certinho. Dar o banho, fazer a oração, ler uma historinha com ele, colocar ele para dormir lá 8 horas, 7h30 da noite. De repente tem um salto de desenvolvimento, alguma coisa acontece e o menino vai dormir 10, 10h30 da noite, não funciona mais daquele jeito. E eu sei que é um desafio para a gente ter que lidar com isso, né, porque: "Gente, estava acertando aqui, não está mais funcionando, eu vou ter que criar outra estratégia, eu vou ter que pensar em uma outra coisa". E é assim todos os dias por aqui. E eu não estou falando só do sono, eu não estou falando só, da alimentação, é do comportamento mesmo. A criança, às vezes eu vou dar um exemplo, uma criancinha que Benjamin costumava brincar, e abraçar e se relacionar bem, de repente tá o menino lá puxando o cabelo da criança, tá mostrando um comportamento mais agressivo, mais irritado. Você fica assim: "Gente, o que tá acontecendo? Meu filho mudou". E eu quero te lembrar de uma coisa, que eu tenho me lembrado disso constantemente. Ele é uma criança, mas ele é um ser humaninho, que tem a individualidade dele, que tem os gostinhos dele, que tem a própria personalidade dele ali presente, que tem um querer dele, que tem o gostar e o não gostar. E assim como você, que também tem os seus gostos peculiares e particulares, por mais que ele seja um bebê ou uma criança, ele também tem. E a gente precisa entender e respeitar isso. E uma coisa que eu tenho aprendido muito nessa minha jornada com a maternidade, que nem sempre é sobre mim, não é sobre a mãe, porque a gente associa que se a criança se come bem, se a criança dorme direitinho, é educada, é comportada, nossa, essa mãe fez um bom trabalho. Mas se qualquer coisa de errado acontece, que péssima mãe você é. E a gente precisa entender que ele ou ela, né, você pode ter um menino ou uma menina, pode ter os 2, ele tem a própria personalidade dele, o próprio temperamento dele. Engraçado, quando eu estava grávida, né, de Ben, eu obviamente, inevitavelmente, acabava comparando a minha gestação, até que eu precisei entender que também era única. Então, por exemplo, eu fui uma grávida que vomitei até o dia do parto. Eu tive perêmese gravídica, né, eu vomitei até literalmente, até o dia de Benjamin nascer, na sala de parto, eu ainda vomitava. Eu conheci grávidas que plenamente
malhavam, andavam de salto, curtiam a gravidez inteira, dormiam a noite inteira, não tinham problemas. A mesma coisa é a criança. Quando a Benjamin nasceu, eu acabava que comparando ele, de certa forma, com uma outra amiguinha dele, né, que nasceu e era a nossa vizinha, Maria. Então, assim, Maria era aquela bebê que dormia a noite inteira, Benjamin acordava a cada 2, 3 horas. Maria foi aquela bebê que na introdução alimentar comeu tudo, Benjamin não. E eu precisei entender, eu não posso ficar comparando meu filho com outros bebês. Claro que tem um parâmetro ali de normalidade, né, o que é esperado dessa fase, o que não é esperado. Ok a gente usar esse parâmetro aí pra gente ter uma noção do que é saudável ou não. Mas eu precisei entender que Benjamin é Benjamin. Ele tem a individualidade dele, e Maria e os outros bebês são os outros bebês, da mesma forma que eu, Luana, amo, sei lá, eu amo gente, eu amo cuscuz com leite de coco e café, é meu café da manhã preferido. Só que teve um dia, as pessoas que me conhecem, elas gostam tanto do meu cuscuz, que teve um dia que meu pai ligou, sábado de manhã, fui tomar café na minha casa e ele queria o quê? Cuscuz com leite de coco. Aí 2 amigas minhas falaram: "Amiga, vou aí final da tarde, faz cuscuz com leite de coco também". E eu passei, eu acho, uma semana sem querer cuscuz com leite de coco. E foi engraçado que a babá de bem falou: "Nossa, nunca mais você fez cuscuz". Eu falei: "Nilma, eu preciso de uns dias de descanso de cuscuz com leite de coco, eu não aguento mais comer". Foi um dia inteiro comendo cuscuz com leite de coco. E aí me veio aquela chave, se eu enjoei de um alimento que eu tanto gosto, por que Benjamin ele tem que comer sempre o mesmo alimento, mesmo ele gostando? Então, assim, não tô dizendo que a gente tem que comparar a experiência de ser um adulto com uma criança. É claro que tem particularidades muito específicas do ser uma criança. Nem tudo que ele gosta e que ele quer, eu posso autorizar ele viver, porque é perigoso, né. Então, por exemplo, ele não aguenta ver uma água, e ele acha que é uma piscina. Teve um certo dia, que inclusive é um tema de um outro podcast que eu vou falar sobre as birras. Teve um certo dia que eu virei, gente, pra pegar lá as fezes do cachorro, que a gente passeia eu, ele e o cachorro todo dia de manhã. Quando eu virei, que eu olho, o Benjamin estava mergulhado em uma poça de chuva do condomínio e se lambuzando. Eu não posso deixar ele fazer tudo o que ele quer, por mais que ele goste. E aí eu tirei ele, foi uma birra enorme. Próximo podcast eu vou falar sobre isso. Mas voltando aqui, se ele é uma criança e ele gosta de certas coisas, ele vai mudar, não significa que tem que seguir exatamente aquilo ali. E é importante a gente ter essa flexibilidade também. Por exemplo, sábado, domingo, minha rotina muda. Eu não costumo dormir sempre no mesmo horário. Eu costumo assistir televisão até mais tarde, claro, né, quando eu não tô com a criança. Quando eu tô com ele, a rotina é sempre, uma bagunça. Mas entendendo, você mãe, precisa respirar fundo e entender que seu filho não é um robozinho, que vai obedecer ali todos os funcionamentos que você organizar, que você programar. Eu sou a pessoa da lista, tá. Eu sou a pessoa que faço listinha pra tudo, mercado, farmácia, rotina. E eu preciso constantemente respirar e entender que Benjamin não vai ser a minha listinha. Banho, escovou o dente, tem dias que não vai ser assim, que não vai funcionar assim. Eu vou precisar entender que ele vai mudar, que ele vai querer outra coisa, que eu vou precisar usar outras coisas. Tem dias que eu faço ali o café que ele gosta, sei lá, ovinho com aipim, ele não quer, aí eu dou bolo, ele não quer, eu dou iogurte, ele não quer, e aí eu digo: "Ué, não acordou a fim de comer hoje". E assim, eu tenho que respirar e entender. Antes eu ficava super preocupada: "Ai meu Deus, ele tá com fome, eu tenho que me virar em alguma coisa". Hoje eu simplesmente respiro e digo: "Tá bom filho, você não quer comer, a mamãe vai respeitar. Quer um suco? Quer alguma coisinha, cacau com leite? Um Nescauzinho, né, um Nescau adaptado ali, que é cacau que eu dou, cacau em pó". Então eu tenho que respirar fundo e aceitar. E não tá, isso não quer dizer que você é uma péssima mãe, que você não está fazendo um bom trabalho. Isso apenas quer dizer que o seu filho, a sua filha, ele tem a individualidade dele. Neste dia, ele não acordou de bom humor, e tá tudo bem. Você também não tem o dia que acorda de mau humor? No mês, nós mulheres flutuamos muito o nosso humor. Eu escutei uma vez uma palestra de um endocrinologista que ele dizia que a mulher só tem uma semana no mês e estar sem nenhuma influência hormonal. Por quê? As outras semanas,
ou ela está se preparando para menstruar, ou ela está menstruando, ou ela está pós-menstruação. Ou seja, nós vivemos no meio de uma bomba de oscilação hormonal sempre. E assim, se a gente muda por conta dos hormônios, se a gente muda porque não dormiu bem, porque está cansada com a experiência da maternidade, da casa, do trabalho, porque brigou com o marido, e isso influencia no nosso apetite, eu quero comer mais ou eu quero comer menos. Isso influencia em tantas coisas, porque a gente acha que o pequeno ser humano que a gente está criando também não muda. Também não acontece alguma coisa que ele, sei lá, de repente não tá afim, né. Um exemplo, já aconteceu de passear com o Benjamin, ele normalmente é essa criança sorridente, carismática, que dá fala com todo mundo, que dá bom dia, mas tem dias que eu passeio com ele no condomínio e ele tá, como a gente chama aqui, né, em Salvador, de mau humor, ziquezeira, ele tá enfesado, ele não quer falar com as pessoas. E aí, assim, isso quer dizer que eu sou uma péssima mãe? A gente precisa entender e dissociar que tudo que o nosso filho faz tem a ver com a gente. Você, eu tenho certeza, se você está aqui escutando meu podcast, é porque você está buscando conhecimento para fazer a sua maternidade ser mais eficaz possível. Então a gente precisa entender que nem tudo que o nosso filho vai fazer tem a ver com o que eu faço enquanto mãe. Aconteceu alguma coisa ali, ele não dormiu bem, ele se chateou, ele tá frustrado porque ele não teve o brinquedo dele, e aí ele não vai seguir aquele padrão, aquele protocolo, aquela rotina que eu imaginei pra ele. Me conta, o que é que você achou desse episódio de hoje? Pra você é difícil lidar aí com essas bruscas mudanças no comportamento, nos gostos, como é pra você? Escreve aqui pra mim o que é que você achou desse episódio de hoje. Coloca aqui também sugestões de próximos temas. Às vezes tem algumas ouvintes que vai lá: "Lu, grava tal assunto. Lu, grava tal tema". E eu venho aqui e escuto vocês e gravo sobre esse tema para que você também não se sinta perdida aí. "Eu sou a única mãe que está passando por isso". Não. Temos histórias, diferentes, somos pessoas diferentes, mas partilhamos de muitas vivências similares com a maternidade. E esse podcast tem esse objetivo, de fazer você não se sentir sozinha, de trazer para você o sentimento de que, nossa, outras mães também partilham da mesma experiência. Me conta o que você achou, vai lá no meu Instagram, me dá o seu feedback, compartilha com outras pessoas e até o próximo episódio. Um beijo, lindeza!